Olá, tudo bem com você? Aí na sua casa, no aconchego do lar ou em qualquer lugar que você estiver, nós estamos hoje com o Papo de Impacto com um convidado especialíssimo aqui nos estúdios da Unifage, o Centro Universitário de Jaguariúna, nos estúdios que compõem a TV Artes, a TV Cultura, nossa afiliada, e que faz com que você tenha aqui hoje uma pessoa com esse gabarito. Uma pessoa que é, na verdade, alguém diferenciado. José Jorge Thanos Júnior. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo ao nosso humilde programa. É uma honra e uma satisfação poder ter alguém da sua magnitude aqui sentado a essa cadeira ao lado desse que vos fala. Flávio, você não existe, viu? Bom, eu tenho que agradecer porque, primeiro, a honra é toda minha, porque você é um apresentador, assim, uma revelação, né? Para mim, é muito bom estar com você. Você é uma pessoa muito séria, um professor consagrado, um diretor que tem mostrado uma competência única. Isso são atributos de pessoas eu diria, de vocação. E você é um vocacionado para tudo que você faz. Obrigado. Então, para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria mesmo, né? Essa é a nossa casa. Exatamente. E eu me sinto aqui com você irmanado, porque você, para mim, é um parente, por isso cuidado com os elogios, porque eu sinto você como um grande amigo fraterno de longuíssima data, você sabe que isso é a pura verdade. Eu sei disso. Então, parabéns por esse programa, o Papo de Impacto. Parabéns. Eu que agradeço, Zé. Você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Sempre digo isso, né? A gente fala de coração, fala com a alma. E recebê-lo aqui, depois de ter também a oportunidade de participar de algumas entrevistas que você fez presenciais, à distância, e recentemente dentro do seu programa Palavra de Honra, que está aqui, você sabe, na que TV tá aqui Artes também, também, na TV Artes. É uma honra muito grande. Então eu vou perguntar para você aquilo que eu sempre pergunto para quem vem aqui no nosso programa. Quem é José Jorge Thanos Júnior? Ou Zé Thanos, ou para aqueles que têm essa nossa fraternidade, Mestre Thanos. Você sabe, Flávio, essa é uma pergunta que tem que me levar para a infância. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como, porque eu, na verdade, sou um criativo, digamos assim, um desenhista que virou teórico e prático em inúmeras atividades por ser desenhista. Então, eu comecei a minha vida desenhando. Hoje eu estava vendo um pôr do sol maravilhoso ao chegar aqui, né? Mesmo, lindo, outono, eu acho que é o período mais lindo do ano, não é? E vendo aquele pôr do sol, eu lembrei que na minha infância eu pintei um pôr do sol daquele com a ajuda de crayon, de uma série de coisas, incentivado por minha mãe. E o desenho foi a base da minha vida, né? Eu fui desenhista da Folha de São Paulo, desenhei quadrinhos durante muito tempo na Folha de São Paulo, criei meu primeiro personagem, hoje completa mais de 50 anos, nem sei a data exata, foi em 1975, um tubarão ecológico. E eu me lembro, é verdade. Em 75? 75. Meu, que ninguém falava de ecologia. Não, e eu falava de ecologia e meio ambiente. Olha isso. No mar. Olha isso, olha isso. No mar, faça uma ideia. E eu me lembro que o Boris Casoy tinha assumido em 75 a direção do jornalismo da Folha de São Paulo. E ele foi fazendo uma reformulação e tal, e tirando os jovens desenhistas, e acabou ficando só com o Maurício de Souza, com a Folhinha de São Paulo, e depois o Maurício foi para o Estadão, enfim, cada um tomou seu rumo. E ele pegou os meus quadrinhos e falou: "Ô menino", e eu cruzei com ele mais tarde, recentemente, e eu lembrei desse episódio. Ele falou que não lembrava, mas eu tinha que falar para ele. Ele pegou um quadrinho e falou assim: "Ô menino, faz um desenho engraçado, você fica falando de poluição no mar."
Ninguém quer assumir isso hoje, né? Eu falei isso lá atrás, não. Você acredita, Flávio? Então eu acho que eu sou acredito. reflexo disso. Eu sou um lutador, eu tive escola de arte por 20 anos, ensinei desenho para muita gente, né? Então chega um ponto, fui desenhista do Correio Popular, né, antes dessa mudança radical que o próprio jornal Correio Popular em Campinas perdeu o chão, né? Eles foram tão avançados, foram os primeiros a mexer com internet, né? Tinha hack, tinha não sei o quê, e daí voltaram atrás na tecnologia e perderam um pouco o bonde da história, né? Que você conhece tão bem. Exatamente. Então eu sou isso, eu sou reflexo da criação, da imaginação, do sonho. Então eu sempre acreditei no sonho e fui na direção do meu sonho. Entrei em rádio e televisão há 30 anos e hoje tenho meu programa na Jovem Pan, né, o programa ao sábado, Pan News Cidades, né, que você me deu a honra de participar, deve estar brevemente veiculado ao sábado. Faço um programa diário das 10 ao meio-dia com o Marco Maciarelli, que é o Pan News Campinas, né, e tenho o privilégio de tenho uma família que me apoia, você conhece muito bem. Muito bem. São 3 filhos. São muito apaixonados pela vida. Isso eu acho que eu consegui transmitir. E cada dia é um dia, quer dizer, o momento mais importante da minha vida, quer creiam ou não, é esse momento. Porque eu vivo intensamente o momento. Estar com você aqui é privilégio absoluto, é realização. E é um momento que eu espero que nós consigamos transmitir alguma coisa. Eu acho que fé naquilo que você acredita, estando aqui com você. Coisa Flávio. linda, gente, de ouvir. Eu não sei se você aí de casa que conhece aí os programas do Zé, inclusive aqui na nossa TV Artes, esse programa é transmitido às sextas-feiras, se eu não me engano. Não, hoje também entrou, acho que hoje entra, é verdade. Sextas-feiras às 20 horas. Mas daí eles... E depois reprisam, reprisam numa segunda-feira. Segunda-feira, 17h30. 17h30. Então, isso. talvez não me conheçam por Zé, conheçam por J. Thanos, que é o meu nome de guerra. Mestre Thanos. Né? Mestre Thanos para os amigos né? Mas normalmente Mas é o J. Esse Thanos. teu lado de desenhista, cartunista, toda essa história que você contou aqui brevemente, que a gente vai explorar um pouco mais. E eu assinava Thanos Júnior. Então, olha o que acontecia no desenho. Aqui em Campinas, 10 anos no Caderno C, então era um personagem que abordava também questões sociais, políticas. Ele evoluiu como eu evoluí. E Flávio, era uma coisa interessante que as pessoas chegavam para mim e falavam assim: olha, eu vi o desenho do seu filho lá, o Thanos Júnior. Eu sei que era o Júnior. Era eu. Eu falava, puxa, e você acha que meu filho desenha bem? Ele falou, seu filho desenha muito bom, menino, hein? Menino é fora de série. Que legal, Zé. E tem isso, né? A marca vai indo assim, a marca da gente. Muito bacana. Zé, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou da parte do jornalismo, né, no rádio, na TV, falou a respeito da questão de ser um apaixonado pela questão das artes e também, claro, esse teu dom, né, de desenhar, essa sua perspectiva que trouxe aí elementos sociais para dentro dessa manifestação artística, que, como eu sempre disse, a manifestação artística tem que existir na pessoa. Sem dúvida. Né? Alguns deixam ela aflorar mais, outros reprimem, mas ela tem que existir muito, porque é o que mantém, às vezes, o equilíbrio, a alegria, e faz com que essas pessoas que deixam aflorar um pouco mais essa parte artística tenham esse perfil, essa vibração que você demonstra aqui. E a questão do direito? Isso. Onde o direito surgiu nesse meio entre jornalismo, que claro tem muito a ver, mas o desenho, a preocupação social, e aí você embarcar nas bancas do direito e falar um pouquinho a respeito desse seu chamado. Como é que foi isso? Na verdade, minha primeira faculdade foi desenho industrial. Então eu imediatamente, nos anos 70, prestei o vestibular, era o segundo ano do curso de desenho industrial, que era já de tecnólogo
só que eram 3 anos, regulamentação dos tecnólogos era diferente na época. Então eu fui para o desenho industrial por causa da criatividade, eu queria fazer produtos, né? Mas eu já vivia um país que trazia o design de fora. E a própria indústria, ela só oficializava junto ao INPI modelos de utilidade sendo chancelados para poder trabalhar aqui. Então, minha primeira vocação foi essa. E eu comecei a perceber ali, e olha que isso para valer se materializa nos anos 80, 90. Eu comecei a ver que a propriedade industrial deveria ser preservada pelo autor. E essa preocupação, caríssimo Flávio Fernandes Paceta, esta preocupação, ela foi me levando naturalmente para o campo dos contratos. Entendi. Eu trabalhei com treinamento de recursos humanos numa empresa que ficava na Faria Lima, eu fazia as ilustrações dos primeiros treinamentos. Então, era uma empresa chamada Tecni, ela existe até hoje, mas naquela época ela trazia uma linguagem nova para treinar vendedores, para treinar pessoas da área de recursos humanos, psicologia. E eu comecei a desenhar aquilo e a minha preocupação é o seguinte: o que vai acontecer com o meu desenho? Eu vou fazer um registro aonde? Na Biblioteca Nacional, porque é uma arte. Eu vou fazer um registro no INPI, porque quero transformar em produto industrial. E aí eu comecei a perceber que eu tive que estudar outras coisas relativas a isso. Quando venho para Campinas nos anos 80, porque eu vivia em São Paulo, fui professor da Escola Pan-Americana de Artes, muitos anos, convivi com artistas do primeiro escalão da ilustração nacional, Manuel Vitor de Azevedo Filho, que fez só a coleção da editora Abril sobre a Bíblia. Então tinha a Bíblia ilustrada, ele foi o criador do tatuzinho, né, para você ter uma ideia. E fui para os Estados Unidos, trabalhei em Detroit com design automobilístico, porque nos anos final dos anos 70, começo de 80, porque em 81 eu fui para Campinas. Uns 3 anos eu trabalhei com a equipe Fittipaldi, que estava tentando criar um automóvel novo e tal. E eu era jovem, era um Fiat todo estilizado. Com 5 marchas, aerofólio, aquela coisa dos Fittipaldi. E sempre sonharam grande, né? Mas aquilo não foi para frente porque não fizeram contrato com a Fiat italiana. Eles perderam tudo ali. A fábrica estava montada. Eu estava em Detroit aprendendo a design automobilístico. Eu fiz o curso aqui com um desenhista da Ford e depois eu fui para lá. Quando eu volto, a fábrica em Alphaville fechada. Eu falei, peraí, o que aconteceu aqui? Não fizeram contrato com a Fiat. Cara, campeão mundial, né? Pega carro aí da Fiat, pode modificar. E aquilo foi assim. Então eu comecei a ver, e essa é uma das respostas, porque foi uma sucessão de fatos, que eu tinha que fazer o curso de Direito para poder entender a realidade das coisas, como é que se dava, qual era a relação da prestação de serviço, quem é que era dono da criação. Meus desenhos, eles começaram a ser imitados nos anos 70, porque eu fiz o Tubarão antes do filme Tubarão. Foi no começo do ano. Olha só. Aí sai o Tubarão no final, 75, final do ano. Mas coalhou de tubarão a mídia, né? Era tubarão para todo lado. E eu falei, ué, e o meu? Daí começaram a usar tubinho e tal, porque a Folha de São Paulo era um jornal nacional, né? Minha história em quadrinho ia para o Brasil inteiro. E aquilo começou a sufocar a criação nacional. Então, tudo isso me fez crer. Eu sou filho de um magistrado, meu pai foi desembargador do Tribunal de Justiça, eu vivi o direito em casa, mas eu era do contra. Como todo filho, aliás, claro. né? Todo filho. Filho único?
Não, são 7 irmãos. 7 né? irmãos. E uma irmã de criação, na época existia essa figura, né? Uma irmã querida, uma índia bonita, Cida, que hoje é mais velha do que eu, mas, enfim, mas eu pensando, caramba, meu Deus do céu, eu quero encontrar o meu caminho. Daí vim para Campinas e aqui eu fiz o curso de Direito nos anos 80. Muito bem. E por isso Direito, pela necessidade. Muito bom. Pessoal, papo bacana, passa tão rápido, mas essa história continua no próximo bloco com Zé Thanos, ou Mestre Thanos, aqui conosco na TV Artes, programa Papo de Impacto. Intervalinho rápido, já voltamos. Estou falando muito. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifad. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Estamos de volta aqui com o nosso Papo de Impacto hoje com essa figura ilustre, essa figura maravilhosa, esse artista que está aqui comigo hoje e que faz tão bem aquilo que se propôs a fazer e que é fantástico. E que é principalmente ser uma pessoa especial em tudo aquilo que ele faz. Paramos aqui no outro bloco falando a respeito da sua entrada para o mundo jurídico, que levou você a entrar para fazer a faculdade de Direito e depois seguir pelo caminho da advocacia. Aí você parou no ponto em que você começou o Direito em Campinas. Conta essa história pra gente, Zé, porque ela é muito bacana. Eu já ouvi algumas coisas, mas acho que é interessante para todo mundo aqui. Eu acho que o curso de Direito, muitas vezes, ele está revestido de uma aura que ilude um pouco. Porque é aquela coisa do juridiquês, é aquela coisa assim, olha, isso daqui é para o doutor, né? O formalismo. É o formalismo e tal. E o Direito, na verdade, ele nos dá um curso hoje de grande formação humanística. E não só humanística, isso já dava, sempre deu, não só humanística, mas de sensibilidade absoluta quanto à percepção, né? Um jurista
para valer, não é aquele cara que está no dia a dia se formando porque ele quer montar o seu escritório e faturar como todo mundo quer em todas as áreas, né? Vou montar, agora vou faturar. Não, o jurista, ele tem que estar envolvido nas mudanças sociológicas, tudo isso a faculdade, eu já sabia que ela fornecia, Flávio, porque meu pai era um daqueles juristas que sentavam, naquela época a gente ainda jantava com os velhos, e ele contava as histórias. Eu fui aprender direito romano, não foi na faculdade, foi com meu pai, né, jantando. Falei, meu Deus, né, os grandes juristas romanos, né, que coisa fabulosa, as frases de efeito, os brocardos. Então, para mim, isso era muito natural. E chegou uma hora que a minha vida profissional, a minha vida prática me levou a entrar num curso de Direito para poder sentir mais a raiz do conhecimento humano. Então, eu acho que o Direito nos dá essa visão muito importante com algumas matérias propedêuticas. Claro, tem o lado prático, né? A prática do direito penal, a prática do direito processual, que são aí instrumentalizações para a gente poder buscar o direito dentro do processo, dentro do devido processo legal. Né? Mas o fato é que isso era um fantasma na minha vida, porque antes disso eu tinha perdido dinheiro com personagens de quadrinhos, eu tinha perdido dinheiro com criações, né? Fiz muitos cartazes para o Sesc em Campinas, para as peças, então eu tinha essa relação meio frustrante da dificuldade de fazer com que a arte no Brasil desse uma remuneração adequada, o que é óbvio que ainda hoje não dá. Né? Porque você fala assim, eu quero um quadro, que beleza, né? Existe uma pichincha em cima de um valor de um quadro. Se você não estiver morto já e estiver consagrado, aí tudo bem. Né? Ou for um ou outro, né? Então é isso. Então eu acho que a arte tem valor e isso eu fui entender no curso de Direito, que Direito é mais arte do que se imagina. E eu procuro falar isso para os meus alunos em sala de aula. Você tem que trabalhar o direito e a relação humanística, a relação humana, social, política, com a visão do artista. Porque se você for com a visão do político, você vai ver um mundo distorcido. Porque a visão do político nosso hoje é a visão partidária. Ele vive um partido, ele vive o grupo, ele vive o clã. Ele está ali dentro de um segmento da realidade. Se você for para um mundo, por exemplo, qualquer desses que você... da política sectária, da política social, da política que envolva... Mas tudo é política e direito. Se você somar, você tem política e tem direito. Né? Tem normas a serem seguidas e normas que você tem que contestar. Nós vivemos um Estado muito amarrado, então o direito muito engessado, muito institucionalizado, e as pessoas não conseguem fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Por isso que eu respeito muito você, porque você não é institucionalizado, você é um ser criativo. Você está aqui porque você é criativo. Se você não fosse uma pessoa criativa, você não estaria sentado aqui na frente das câmeras. Você está aqui porque você quer levar para alguém uma visão diferenciada da vida. E é isso que eu procuro fazer em sala de aula, e o direito me mostrou que é um caminho muito rico em termos de criatividade e arte. Um processo é preciso ter criatividade para olhar o outro lado. As pessoas, muitas vezes, olham só, está dentro da lei e não está dentro da lei. Não, eu sou justnaturalista, eu quero ver o mundo holístico. Um todo. E eu acho que isso é fundamental, Flávio. Por isso, direito. E essa sua empatia, Zé, ela é muito importante também, e aí os alunos que são, assim, privilegiados por terem tido aula ou estarem tendo aula com você, aqui na Unifage, o nosso Centro Universitário de Jaguariúna, curso de Direito, nota
primeiro lugar aqui na região metropolitana de Campinas, é bom a gente sempre lembrar disso. Esses alunos acabam tendo essa questão da visão empática e da visão artística, como você falou, porque de fato, quando você pega a questão do processo e dos atores que ele envolve, desde as partes, seus dilemas, as suas demandas que eventualmente eles entendem estar sendo reprimidas, resistidas e assim por diante, e coloca isso num âmbito em que você vai ter que manipular, no bom sentido, esse caminhar do processo de maneira que ele seja o mais rápido e o mais benéfico possível para aquele direito que o cliente entende possuir. Esse tipo de visão, Zé, eu pergunto para você, eu sei que dentro da nossa instituição, você falou de visão institucionalizada, nosso curso ele tem uma visão, uma pegada muito humanista. Tem também, claro, a parte técnica, porque é necessário, porque senão você também não consegue sobreviver e não consegue prestar concurso, passar na OAB, assim por diante. Mas essa pegada do humanismo que nós temos aqui, você vê em outros cursos ou ela tem uma maior influência, uma maior fluência aqui dentro do curso de Direito? Como é que é a tua visão disso? Você que conhece bastante aí a área do ensino. Olha, eu sei uma coisa. Você conhece muito bem o nosso magnífico reitor Ricardo Jorge Thanos. Ele é um camarada muito especial. Já esteve aqui com você. Sim. Né? Eu assisti o programa. Ele é um camarada único dentro da concepção educacional. Exato. E a visão da prática é uma visão fundamental, porque nós temos que realizar o nosso conhecimento. A prática é a realização do conhecimento adquirido, então ele é o link com a sociedade. Porque os teóricos que só trazem a doutrina para si, esses não estão interessados na evolução do indivíduo, estão interessados na evolução conceitual daquele tema. Então, acho dos temas que ele estuda. Eu acho que esse link, a Unifage foi pioneira. A questão da prática. Nós temos as matérias teóricas, isso é fundamental, mas a prática é o que eu vou fazer com isso, essa pergunta do aluno. E o que ele vai fazer com isso não pode esperar, ele tem que saber, porque eu não sabia. Eu tinha cursos, tentei aprender matemática na minha vida, consegui as 4 operações, mas no desenho industrial, a questão de limite, matriz, resistência de materiais era uma dificuldade, porque eu não sabia onde aplicar aquilo. Então, saber onde eu vou aplicar o meu conhecimento é fundamental. Esse enigma, a Unifage acabou. Então, foi pulverizado esse enigma aqui dentro. Você já sabe que a peça, desde o primeiro ano, eu digo porque eu leciono, e eu gosto de lecionar nos primeiros anos, porque é ali que você tem algo a fazer com o estudante hoje, no mundo do IA, no mundo do Google. Você não vai pegar um aluno do 10º semestre para ensinar alguma coisa para ele em pleno século XXI, né? Porque no 10º semestre já abriu todas as portas da inteligência artificial, já fez estágio. Eu, na minha faculdade, quando eu estudei nos anos 80, fui fazer estágio, nunca fiz estágio, não era nem matéria obrigatória, isso não existia. Né? Eu montei o escritório com a minha mulher e começamos nosso escritório. Me lembro quando entrou o primeiro caso no escritório, era um inventário de uma família aidética que tinha contraído AIDS numa transfusão de sangue, numa época que ninguém sabia o que era AIDS. Meu Deus. Então, veja, e eu me lembro que essa família entrou no escritório, minha mulher fez o atendimento, eu falei, Ana, qual é o problema deles? Não sei, eles estão com uma doença aí que diz que é AIDS. O que é isso? Falei, não sei, eu vou perguntar para o meu professor de medicina legal o que é isso. Que coisa, né? Daí, você vê, logo, você vê, o Rock Hudson estava vivo, né? Caramba. Então, veja, aí eu fui para o André, que era o professor de medicina legal, da PUC da época, né? Ele levava armas e tal, né? Eu falei, escuta, você sabe o que é esse negócio de AIDS aí? Ele falou, não sei ainda, mas me parece
que pega pelo pernilongo. Como é que é isso? Você está internado, pode ser picado de um para outro, era coisa de gay na época, né? Não tinha, então é um negócio difícil, mas como é que eles pegaram lá? Foi numa transfusão de sangue. Então, veja, não havia limite. Olha que doido. Então, isso. na minha época, se aprendia assim. Coisa difícil, não é? Hoje não. A Unifage, o camarada sai daqui fazendo se bobear, ele passa no 9º semestre no exame de ordem. Aliás, tem vários casos. Eu tenho que fazer uma homenagem para a OAB, porque na avaliação de ética, na parte relativa à ética do exame, caíram 2 questões importantíssimas. Uma sobre Kant, né? Os paradigmas de Kant, e a outra sobre Miguel Reale, o direito tridimensional, que a gente fala em sala de aula. E eu falo isso no primeiro ano. E eu falo para eles em sala, ó, se vocês esquecerem no 10º semestre disso, não lembrem também no meu nome. Que o Thanos aqui quer ser... porque você tem que ter uma ideia do conceito do direito como forma protetiva. E esse conceito não é o que nós estamos vendo hoje nos tribunais, é óbvio que não. Né? É óbvio que não. Os conceitos que nós vemos de justiça, você encontra na conciliação, na mediação, na autocomposição, né? Porque é fácil também para todo mundo delegar para o Poder Judiciário, né? Ó, resolve aí o meu problema. Não. Sociedade evoluída resolve seu próprio problema. Autocomposição. É isso que hoje já existe você conhece mais do que eu, desde 2010. Então, esta forma autocompositiva, as pessoas têm que entender que elas são responsáveis pela conciliação dos seus problemas, não é? Bacana. Então, enfim, também é uma visão minha e a gente acaba se apaixonando, mas eu não deixei, por exemplo, o desenho, eu continuo desenhando, faço meus desenhos, sou ilustrador, né, não profissionalmente mais como era, porque eu construí a minha vida vendendo para editoras. As editoras hoje estão circunscritas, a tecnologia engoliu o material impresso. Não é que o livro vá acabar, não é isso, né? Mas sempre existirá, mas numa outra concepção. Outra né? dimensão. Você vê o Estado de São Paulo, o jornal, Flávio? Pois é, meu amigo, eu estava vendo essa semana aqui a mudança, né? Virou um tabloidinho, né? O Estado de São Paulo matou muito jardineiro, porque aquilo domingo chegava... Era 1 quilo de jornal, né? Mais, era um negócio. Você lembra como era? Eu lembro muito. O jornal de domingo era o que havia tudo que era oferta que tinha, os cadernos, né? Ilustrados e tudo mais. Era uma coisa doida, bicho. Pesado, um calhamaço. Uma Bíblia jogava. Se você tivesse na frente, era homicídio na certa. Zé, que bacana. E essa sua visão, ela é muito interessante, né? Você citou aqui o nosso eterno reitor aqui, o professor Ricardo Thanos. Aliás, falei com ele há pouco antes de vir para cá, mais um momento de descontração, de risada, foi muito legal. Ele sempre teve essa visão de unificar a prática com a teoria, para fixar melhor a teoria através da prática. Como você disse, saber onde eu vou aplicar isso, mas não esperar terminar a faculdade e começar o primeiro ano da vida real como profissional para poder fazer isso. E você citou a questão da conciliação. Aqui, nós somos uma das primeiras instituições de ensino superior a ter essa convergência entre a OAB, o Poder Judiciário e uma instituição de ensino privada. Isso. Nós montamos aqui um centro de composição de conflitos, isso lá em 2004 para 2005, né? E ele se efetivou em 2006. Já aí no início do 3º ano da Faculdade de Direito, começou em 2004. E o sucesso foi muito grande. Essa autocomposição, Zé, daquela época para cá, né, dos anos 2000, início, para cá, você acha que ela teve a evolução necessária ou ela tem que evoluir mais ainda? E isso parte também da formação dos alunos, né, que não são mais... Pelo menos o que a gente faz aqui é não formar um aluno para ser litigioso, e sim ser, eventualmente, compositor aí dentro dessa conexão de se fazer acordo, conciliação e composição.
A tendência é melhorar cada vez mais. Ela está melhorando. Eu me lembro, eu sempre dei essa matéria aqui, não sei se sempre dei, mas quando ela surgiu na grade do curso de Direito, eu lecionei com muito respeito pelo Poder Judiciário. Ana Maria, que estava no Sejusc, ela sempre me auxiliou muito com palestras na sala. Então chegava um momento do curso que nós íamos para o Sejusc, para eles verem como é que aquilo acontecia e tal. Muito bem. Eu tenho um receio do Poder Judiciário enquanto instituição. Conversei com um desembargador recentemente, que é o presidente da Academia do TJ em São Paulo, o desembargador Alfredo Atier, nesse sentido. Eu entendo que a institucionalização das conciliações seja uma realidade. É difícil mensurar Jaguariúna com outros municípios e tal, onde existem sejusques, porque aqui a coisa acontece diferente, quer pelo tamanho da cidade, quer pelo compromisso do servidor que aqui está, que muitas vezes reside na cidade, conhece a cidade, conhece as pessoas. Então eu acho que não dá para fazer uma crítica levando em conta o todo. Nós temos que pensar que o plano ideal está acontecendo em varas distritais, em lugares menores, onde há uma relação de empatia com o povo. O Poder Judiciário ele está próximo da cidade, próximo das pessoas. Nos grandes centros, ele não está. Você vai, por exemplo, para São Paulo, na Barra Funda, existem lá abnegados que trabalham a conciliação no crime de forma diferente. Há psicólogos lá que sabem muito bem que eles têm que fazer as suas sessões como de mediação ou de conciliação mais alongadas. São até chatos lá dentro, porque dizem, eles estão emperrando o procedimento, porque vão se reunir 2, 3, 4 vezes. Não, isso é fundamental em muitas situações. Aí você vai para algumas comarcas, de 10 em 10 minutos, como se for uma justiça do trabalho. Isso aí não é conciliação. Os advogados, e isso é um trabalho que nós fazemos na academia, eles são contra a conciliação. Por quê? Por questões de honorários. Então, ali você não tem os honorários que uma ação pode render. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos a de Campinas, começou a olhar isso com outros olhos. É importante essa participação da advocacia, porque a advocacia que não abraça a conciliação emperra o processo. Então eu tenho dito isso nas minhas crônicas, hoje faço crônicas pela Jovem Pan, eu digo isso nos textos e onde eu puder estou dizendo isso a você. O Poder Judiciário ele está cada vez mais caro, está se enxugando. A diminuição do Poder Judiciário enquanto órgão público é visível, cartórios fundidos, diretores sendo aposentados, um diretor comandando 4 varas, 4 cartórios. Esse sufoco mostra que o Poder Judiciário vai se especializar em ações complexas. Nós não podemos chegar lá para discutir aluguel, meu Deus do céu. Não dá. Um processo não pode durar 5, 6 anos, durava mais, ainda tem processo de 10 anos, eu vou recorrer, eu vou para cá, eu vou para lá. Não se trata em excesso de recurso, devido ao processo legal, o direito ao contraditório, isso faz parte da estrutura do Estado democrático de direito. Quem não quiser entender isso, que não entenda, que não queira, mas é um problema pessoal, porque eu preciso ter meios elásticos para me defender. A ampla defesa é isso, ninguém fala que é ampla defesa curtinha, é ampla. O que é amplo? Não é? Então, agora, a conciliação, você quer agilidade? Conciliação. Sejusc, dentro do limite de valores que ele te dá, né? Até com valores maiores, tem lá a possibilidade, sim. Ali você só vai ter aquele limite.
Mas o juiz, caso não haja conciliação, pode aumentar esse valor. Exato. Então eu posso pedir 100, mas ali é só 40. Não tem problema. Na conciliação é 40. Mas lá o juiz ele pode chegar, opa, peraí. Né? Ah, mas não tem muitos recursos. Vou lá para uma sustentação no próprio tribunal. É verdade. Nós temos um problema da pessoalidade. Não é difícil você tirar a pessoalidade do julgador, né? Por quê? Porque você está mal vestido, você parece que não é. Você olha e fala, poxa, a pessoalidade é a percepção. Por isso que eu falo que é preciso ter arte. Muito. O camarada tem que olhar para o outro e saber que tem um ser humano ali dentro. É o principal ponto. Né? E aí, nós estamos vivendo o que vivemos, Flávio. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo aqui nesse maravilhoso, fantástico Papo de Impacto com nosso querido Mestre Thanos. Voltamos já com mais um pouco desse conhecimento tão vasto, tão amplo e um papo tão legal. Até já. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifad. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. ZYP 297, TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Olá pessoal, de volta aqui com esse papo fantástico com o nosso mestre Thanos aqui, Thanos Júnior, falando um pouquinho a respeito de arte, falando um pouquinho a respeito de jornalismo, falando a respeito do direito. É muito, mas muito bacana, muito gostoso poder falar com ele. E para você que está aí em casa, você que é aluno, já foi aluno dele, você que já ouviu na TV, você que já viu o seu trabalho artístico desde os anos 70, eu quero dizer que para mim, pessoalmente, para minha pessoa, Flávio, é muito bacana estar aqui hoje, porque eu sempre fui entrevistado por essa pessoa maravilhosa. E hoje eu a estou entrevistando. E está sendo muito bacana. Que Zé. bom, que bom. Eu queria perguntar para você um pouco a respeito da questão do jornalismo. Como é que foi aí essa sua ida para o jornalismo? É claro que tem muito a ver com a questão relacionada às artes, ao direito, enfim, a parte da oratória. Você tem toda essa composição que já vem, claro, de casa, né, dessa questão da oratória,
o pai foi desembargador, um jurista muito famoso e que, claro, tinha toda essa, como você disse, conversa no jantar com os filhos, com a tua mãe e tudo mais. Como é que foi para você ir para o jornalismo? O que aconteceu? Eu, na verdade, aos 9 anos de idade, ganhei um jogo, Monte Braz, qualquer coisa assim, cheio de parafuso e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi uma câmera. E eu fingia que eu estava filmando a moçada lá e tal, não sei o quê. Isso me atraiu, porque nós tínhamos lá Afanásio Jazade, do rádio. O Homem do Sapato Branco. Né? O Homem do Sapato Branco. Quem mais? Era o Figueira Júnior. Figueira Júnior, né? O Homem do Sapato Branco. E o Jacinto Figueira Júnior. Afanásio Jazade, Gil Gomes. Gil Gomes lhes diz. Então, eu cresci com essa gente. O Gil Gomes, então... Nossa, eu falei, que história que ele contou. Nossa, era muito... envolvente. Fulano recebia uma carta e na rádio, carta... né? Uma coisa maravilhosa. Eu sonhava, eu tinha um radinho desse tamanho, com uma pilha Rayovac, eu punha, durava 1 mês, 2, 3, né, escutando aquilo no AM. E aquilo foi me fascinando. Comecei a fazer as minhas redações no ginásio estadual, já como se eu fora o Gil Gomes, né? Que coisa legal. E aquilo foi ficando. E aí a minha vida foi para a publicidade, fui trabalhar com grandes agências, trabalhei na DPZ, trabalhei em várias agências como prestador de serviço, fazendo layouts, editoras. Falei, puxa, eu tenho que escrever. Meu pai fazia radionovela na juventude. Então, peraí, nos anos 2000 fui coordenar cursos no Unisal, 99 e 2000. 2000. Eu era ainda presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda em Campinas. Fui contratado para montar, juntamente com Gilberto Caracanha, que é um cineasta hoje que está na Alerj, montar o estúdio de rádio e TV para o reconhecimento do curso de comunicação do Unisal em Americana. E os padres estavam lá e eu fiz amizade, eles deixaram eu montar, na época, ano 2000, um estúdio de quase R$800 mil do dinheiro de hoje. Não preciso dizer que para o econômico eu fiquei naquela linha de tiro, né? O gastador. Mas eles que aprovavam a verba. Então nós montamos um estúdio de rádio assim, nessa época, fabuloso, microfones, não dá nem para te falar, Neumann, era uma coisa assim. O estúdio de TV já era tudo Betacam, numa época que só grandes emissoras tinham Betacam, era tudo Matic antes, mas nós montamos e eu comecei ali a projetar, porque fiquei numa encruzilhada, né? Eu já tinha experiência em TV desde 85, 86, mas ali eu tinha que fazer um programa para justificar a verba. Comecei a fazer um programa diário, fechei com a TV na época Vivax, que hoje tem outra marca, que era a TV a cabo da cidade americana, e lá eu e o Gilberto era o produtor, e nós fazíamos, ele levava a fita de um programa diário do Unisal até a sede, todo dia, até a sede, porque nós não tínhamos a facilidade da tecnologia. Sim. Então lá eu fazia o Unisal na TV, ainda tem na internet programas, mas entrevistava grandes nomes, porque naquela época, como aqui, vinham grandes e ilustres senhores para as palestras e eu fazia um programa por dia. Tá, que bacana. De meia hora antes das aulas que eu lecionava também e coordenava o curso. Bom, então aquilo me deu uma cancha sem igual. Eu já tinha experiência na CNT Gazeta. Eu cheguei a fazer um programa diário na hora do almoço, que me levou até para Brasília. O Martinez me deu uma entrevista nos estúdios da CNT em Brasília, e pouco depois ele morreu, porque eu já estava escalado para ser o jornalista da CNT, mas aí a família destruiu tudo, ainda há a CNT lá, mas aí a família não era, vamos dizer, do ramo. Né? E o velho Martinez, deputado federal, morre num acidente trágico, e a CNT, ela existe hoje, mas é uma mera formalidade, né? E então ela está aí sobrevivendo sem grande impacto
impacto criativo no meio da comunicação. E isso tudo me levou para o jornalismo. Nos últimos 4 anos eu passei por Bandeirantes, passei por vários canais em Campinas. E nos últimos 4 anos eu fui chamado para a Jovem Pan, que estava em Campinas montando a sua transmissão no prefixo de uma das rádios mais ouvidas, até hoje um sinal fabuloso, que é o da Rádio Morena, que era do Natal Galli. Morena FM. Né? Então vem um grupo do ABC, da rede ABC de rádio, difusão, e compra o canal. E nós estamos lá há 4 anos, eu fazendo um jornalismo diário e já com essa experiência adquirida. E o meu programa no sábado, ao meio-dia, que é o Pan News Cidades, hoje, você sabe que eu gravo em vídeo, aqui nós não temos vídeo em Campinas, é só som, mas eu faço o programa em vídeo, que vai ao ar aqui na TV Artes, vai ao ar lá, numa rede que eu comecei a construir. Então, nós estamos com Palavra de Honra, que vai na TV Artes Cultura aqui em Jaguariúna. Nós estamos com ele na TV Todo Dia Americana, TV Sol lá com o Toninho, fui lá fazer... Ô, Toninho, vamos fazer um negócio da região metropolitana. Convenci o Toninho, né, que foi prefeito, inclusive, de Indaiatuba. Ele comprou a ideia, me deu o espaço lá. Também apareceu o Rodrigo Santana, um jovem entusiasta de televisão que montou uma rede que vai para o Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Nordeste, a rede QDM de televisão, né? Então ele também comprou a ideia e, enfim, nós estamos agora ampliando isso e eu quero fazer na região metropolitana e hei de fazer um jornal depois do horário das grades, né? Porque tem horário nobre e tal, mas um jornal onde nós possamos aí mostrar todas as facetas dos municípios que muitas vezes são desconhecidas. O que aconteceu hoje em Americana? O que aconteceu hoje em Jaguariúna? O que aconteceu em Indaiatuba? Então eu estou nessa briga e devo chegar aqui, eu fiz uma crônica, que eu tenho as crônicas diárias da Jovem Pan, né? Fiz uma crônica metendo o pau lá em Sorocaba, na Polícia Federal, que foi lá pegar o prefeito e tal, e o Manga ficou bravo comigo. Que é o prefeito lá, né? Então, eu até pedi desculpas num programa. Ô, Manga, não é com você. Mas notícia é notícia, a gente tem que dar, né? E eu fiz uma crônica que ele não gostou muito, mas eu pedi desculpa para ele no ar, né? Não fui pessoalmente, e devo ir lá fechar também um canal de TV local, porque o grande segredo da televisão hoje é falar a linguagem do seu munícipe. Já encheu esse negócio, ou é streaming, ou jornalismo que acaba 7 horas da noite, né, e que tem só a mesma linguagem. Não, eu quero saber o jornalista lá de Americana falando para o público aqui de Jaguariúna, o de Jaguariúna falando para Indaiatuba. Eu quero que as pessoas entendam que a região metropolitana, ela é grande e ela tem seres que trabalham com criatividade, com força, com garra na área da comunicação. Eu quero deixar esse legado. Eu vou te dar uma notícia, não, porque você sabe disso. Quando o seu programa aqui da TV Artes é transmitido aqui pela nossa TV, nas sextas-feiras às 20 horas e segundas às 17h30, ele vai transmitido também pela Sky. No canal 82, 88, depois o pessoal vai confirmar e colocar a errata aqui. Mas isso acaba gerando uma potencialidade de transmissão e recepção muito grande, aí a nível nacional. E você sai dessa situação de estar com uma situação em Sorocaba, uma em Jaguariúna, em Indaiatuba, Americana, e você vai para toda a região metropolitana, para todo o estado de São Paulo. E aí a gente acaba vendo esse canal 82, agora eu tenho certeza. E também na parabólica, que agora está mudando também, né? Então o canal 58 das parabólicas, para quem não paga Sky, também tem. E hoje a Sky está aqui em Jaguariúna, né? A sede nacional dela está aqui em Jaguariúna, houve investimento aqui
na ordem de quase R$1 bilhão, e isso acabou trazendo toda essa tecnologia também para a gente. Para a região metropolitana de Campinas, hoje, né, com esse corredor tão bacana, onde está a fase 2 aqui, que é a rodovia Adhemar de Barros, eu vejo isso como um grande diferencial. E é uma das regiões metropolitanas que a gente sabe hoje, pelas estatísticas, é a terceira região metropolitana do Brasil em termos de PIB. Isso. Em termos de produção científica. É mais que o Uruguai. Mais que o Uruguai. Era mais do que o Chile antes da pandemia. Então, Zé, o que eu queria te falar, você hoje faz um programa, você faz na Pan News, você faz um programa televisivo, você consegue coordenar essa situação. Você é um professor fantástico, que todo mundo adora. Você é uma pessoa estudiosa, você é uma pessoa que tem esse dom artístico que veio já de você, né, como você próprio falou aqui, quando você montou lá o seu... É o pré-lego, né? Vamos falar o pré-lego. A tua câmera e tal. Claro. Então, Zé, para mim hoje, tá falando com você aqui, né, saber de toda essa história que muita gente às vezes não sabe, né, que as tirinhas que o pai ou a gente quando era mais novo via lá no jornal, era você quem fazia. Era verdade. Saber que o que a gente viu aqui no Correio Popular em Campinas também é você quem fazia. E saber que essa tua visão hoje, que é holística, que é ampla, da atuação do profissional do direito, da atuação da arte, da atuação com compromisso com a verdade, com o jornalismo, com aquilo que há de mais sagrado, ela está muito, mas muito bem colocada na sua pessoa. Então eu quero aqui, Zé, te agradecer muito pela presença, dizer que para mim é uma honra enorme, mais uma vez, ressaltar isso, pela pessoa que você é, pela família que você tem e que eu digo que nós temos, que é uma irmandade realmente recíproca e muito verdadeira, de muito, muito tempo. E pedir para você fazer aqui os seus agradecimentos e, enfim, infelizmente o papo é tão bom, passa tão rápido, né, que a gente vai ter que fazer o encerramento do programa, mas fica aqui já um convite para um segundo tempo, porque não dá para esgotar tanto assunto bacana aqui num bate-papo, ainda que tenha quase 1 hora. Ah, meu Deus do céu, olha que bom. O que eu posso fazer é agradecer. Agradecer a quem? Primeiro ao Ricardo Thanos, que é meu primo querido, né? Que um homem que não desiste. Exatamente. E com esse mote, agradecer a você, Flávio, porque você é um irmão também. É um irmão. Obrigado. Não tenho o que falar de você. Você é um irmão das horas incertas e certas, certas e incertas. Você não abandona as pessoas. Então, você entende as pessoas, você sabe fazer gestão. Então, você sabe o que é importante para a instituição. Muitas vezes a burocracia sufoca a instituição, não é? Mas você sabe muito bem, precisa disso, né? E quantas vezes não bati na tua porta, ô diretor, o negócio é o seguinte, vamos botar essa turma aqui e ali, fala, tá difícil, não sei o quê, papapá, mas você sempre abriu portas. Então, esse é um primeiro agradecimento. E eu quero fazer aqui, eu vou fazer um pedido de alma para você que tem um sonho. Vá atrás do seu sonho, porque você nesse caminho vai ter gente que vai falar, não dá certo. Ah, isso daí não dá camisa para ninguém. Esqueça essa gente. Essa gente fica no tamanho deles, que é o tamanho que eles conseguem compreender os sonhos. A realidade você vai moldar com a sua persistência, resiliência, estudo. Não pense que tudo cai do céu. Cai também, mas você precisa olhar para cima e estender as mãos. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Não desista do seu sonho. Maravilhoso. Pessoal, estivemos aqui hoje num papo de impacto maravilhoso, impactante de fato, com o nosso querido e amado professor José Jorge Tano Júnior, famoso Tano Júnior, que é, além de um advogado brilhante, um radialista, um jornalista, um apresentador e, claro, principalmente uma alma de artista que só aqueles que a têm e deixam se manifestar
sabem o quão importante é existir. Diretamente aqui dos estúdios da Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna, juntamente com a TV Artes, com a nossa querida TV Cultura e também, claro, o canal sendo transmitido pelo canal 82 da nossa Sky e 88 da Parabólica. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima jornada.